começando mais um Cidade em Pauta, o programa feito para pensar e discutir Juiz de Fora aqui na JF-TV. Hoje vamos conversar sobre o incentivo à formação de novos atletas. São nossos convidados o vereador Pardal, coordenador da escolinha do PSG em Juiz de Fora, o ex-jogador Hudson, e o diretor da escola adventista aqui de Juiz de Fora, também ex-jogador, Gleidson. Pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui no nosso programa. Eu queria começar o nosso papo para abrir a nossa discussão, perguntando para vocês qual é a infraestrutura, o que a gente tem aqui em Juiz de Fora hoje para incentivar esses novos atletas. Começando por mim, desejar um ótimo programa a todos, muito bom dia, boa tarde, né? E a expectativa nossa é que nós possamos, junto com os nossos amigos, o pastor Gleidson e também o jogador. Falou em ex, mas eu acho que está com tanta atividade física aí que permanece ainda, né? O nosso amigo Hudson, que me honra também com a presença, uma alegria muito grande. Eu acho que a expectativa nossa é exatamente esta, né? Porque são duas pessoas, um que teve recentemente a paralisação por parte do lado profissional, o Hudson, mas tem um projeto muito importante aqui na nossa cidade, e o nosso diretor do Colégio Adventista, o nosso amigo Gleidson, também já foi profissional por parte do Tupi. É exatamente essa, Cristiano, que nós temos essa possibilidade de tentar, junto com a participação deles, a gente criar mecanismos para que a gente possa crescer aqui com a cidade de Juiz de Fora, os nossos representantes, seja o Tupi, o Tupinambás, porque necessariamente a gente precisa colaborar para que a gente possa, de fato, fazer esses dois clubes centenários possam, talvez, buscar aí essa possibilidade de fazer com que a cidade tenha os representantes de forma digna e merecedora. Hudson, o que a gente tem? Qual a estrutura de vocês aqui em Juiz de Fora, pelo PSG? Bacana. O PSG hoje ele trabalha no aeroporto, perto do estádio municipal, um ponto em que cresce muito Juiz de Fora, a cidade alta cresce muito, então foi um ponto já estudado já pela PSG, para que a gente pudesse levar a escola para lá. E a gente conta com dois campos, né? Um campo de fut 7, outro campo de fut 6. E lá a gente hoje tem mais de 220 atletas, a gente inicia um trabalho de formação inicial de 4 até 19 anos para meninos e meninas de todos os níveis. Então a gente tem lá menino que tem um nível avançado, que já sabe como jogar bola, e tem meninos que querem aprender. Então a gente é uma escola para todos e todo mundo é muito bem-vindo lá. E para as meninas também, né? Com certeza, as meninas inclusive... até antecipar um pouco aqui, a gente teve 2 meninas agora que foram para Paris disputar um campeonato na França, representar a nossa unidade, representar a PSG Academy Brasil. Eu sou um cara amante do futebol feminino, tem crescido muito o futebol feminino não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas estão respeitando muito mais e eu quero alimentar muito isso em Juiz de Fora, porque a gente tem várias meninas com muito talento por aqui. E o senhor, professor, pastor, diretor da escola, como é que é o trabalho de vocês lá? Bom, boa tarde a todos, agradeço imensamente a oportunidade, o convite aqui do Pardal para estarmos juntos aqui. O nosso trabalho, até pela formação que a gente tem uma visão também de que o esporte é realmente uma grande oportunidade de desenvolvimento e de combater outras tendências que são muito prejudiciais hoje para as famílias, né? Então, ao chegarmos aqui no colégio, eu assumi o colégio no ano passado, e visualizando isso, a gente tem lá os professores de educação física, né? E nós temos algumas atividades extracurriculares, onde os pais, no contraturno, né, no período da tarde e à noite, temos aulas também de futebol lá, tanto com meninos como meninas também, né? E agora tem uma nova modalidade que são as mães e os pais que também já desejam participar ali. Então a gente percebe que essa inovação, digamos assim, no ambiente escolar, ela é muito promissora, né? E eles se envolvem porque é um ambiente seguro, é um ambiente confortável, né? Onde eles já se sentem em casa para essa prática, né? Então a gente tem lá também um professor que é muito bem quisto, o professor Vinícius, ele já tem essa parceria na utilização das dependências do colégio com o nosso incentivo para poder promover essa escolinha de futebol. E a gente percebe que ali vão os pais, vão os avós, vão parentes, vão famílias prestigiar, né? E muitos deles realmente apresentam muitas habilidades. Temos notícia de alguns desses pequenos atletas que já estão tendo oportunidades em algumas bases aí dos clubes profissionais, né? Porque lá nós temos também desde o maternal, desde o pequenininho, a partir de 3 anos de idade, até o ensino médio, que são jovens adolescentes, né? Inclusive tem alguns que já estão aí
fazer testes em alguns clubes, né? E a gente aproveita e diz para eles sempre a importância de você conciliar a questão do esporte ou daqueles que optam por fazer uma carreira profissional, mas não se esquecer jamais do estudo, né? A gente percebe, o Hudson sabe disso, é uma carreira curta, ela pode ser mais curta aí por alguma intermitência, alguma contusão, como acontece, no meu caso foi assim, né? Prematuramente. Então a gente tem que incentivar a criançada, e os clubes hoje profissionais promovem, incentivam que os atletas, mesmo das suas categorias de base, tenham uma boa performance escolar. E a gente lá tem unido as duas coisas, né? De poder dar uma boa educação, uma educação de qualidade, uma educação de princípios e valores, mostrando para eles que essa competitividade eles vão encontrar em qualquer área da vida, e principalmente na área esportiva, que é uma área que requer uma performance, uma disciplina e o estabelecimento de princípios e valores que é tão importante para a vida das pessoas. A gente falando aqui sobre categorias de base, escolinha de futebol, começar a jogar desde pequenininho, eu fiquei curiosa com as histórias de vocês. Como é que foi quando vocês começaram? Quem quer me contar como é que foi? Acho que o Hudson é mais recente, né? Você pode falar um pouco. Eu comecei a jogar com 5 anos no Tupi, né? Na sede ali tinha... É bem diferente do que é hoje, tinha 2 campos lá, só que nessa época não tinha para 5 anos, era a partir de 8. E ali eu comecei a jogar com os maiores e fui com o Tupi até 15 anos. Cheguei a treinar no profissional com 15 anos, mas surgiu uma outra oportunidade em Curitiba para mim. E isso foi quando? Isso foi de 2000 e... Olha lá, com 5 anos já era 2000, ó. 1993, eu tinha 5 milênio. anos, e saí de Juiz de Fora em 2004. Então são 11 anos aí, mas joguei no Olímpico também, futsal, Campeonato Mineiro, joguei no Bom Pastor também, Campeonato Mineiro, futsal. Eu sempre conciliava o campo no Tupi e o futsal com outras equipes, né? Sou muito grato a Juiz de Fora, a todos os treinadores, inclusive Léo Condé hoje que está no Vitória foi meu treinador aqui no Tupi. Felipe Surian, que hoje está no Botafogo da Paraíba, é um amigo meu pessoal. A gente tem vários e vários grandes exemplos aí de pessoas que trabalharam no futebol de Juiz de Fora e estão tendo sucesso no Brasil. E começaram assim, pequenininho, né? Com certeza, bem pequenininhos. A minha trajetória já foi um pouco mais retardada, né? Pelo fato de que eu jogava ali na Zona Leste de São Paulo, né? Então muitos campos de várzea, tudo, mas sempre alimentei a ideia também de ser jogador profissional, né? Então jogava muito, disputava torneios de futebol de salão. Em São Paulo tinha um torneio que era muito tradicional, chamava-se o Futeboys, que era o futebol de salão, e a final era feita na Praça da Sé, ali, transmitida pela TV Globo, né? E eu tive a oportunidade de participar daquele evento, né? E ali a gente achava que realmente teria alguma possibilidade, porque você vai fazendo uma leitura, o destaque que você vai tendo, né? Os colegas vão incentivando, os amigos, e todo jovem, né, da nossa idade, sempre alguém fala, olha, o sonho de ser aquele jogador, de se destacar numa equipe, né? E aí eu comecei a minha carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tinha um clube bem competitivo, fiz peneira lá, passei, né, porque tinha que fazer o teste, e da Polícia Militar depois eu tentei peneira em vários outros clubes grandes da capital. O principal deles ali, que é onde eu tive o maior destaque, foi no São Paulo, ali na base de São Paulo, porque São Paulo, na época, o Hudson sabe, era uma referência na revelação de jogadores, né? Mas aí, ali na base, eu não cheguei a conquistar a oportunidade de jogar no profissional de São Paulo. Mas eu conhecendo jogadores, na época eu conheci o Sidney Lobo, o Carlos Alberto, conheci todo aquele elenco do São Paulo, que foi campeão em 92, foi campeão mundial, e tinha um cara lá que chamava Macedo, né, que era um dos artilheiros, tinha sido recém-contratado, e ele tinha jogado na segunda divisão. Então o Macedo falou, olha, aqui eu não posso te ajudar muito, porque o Tele Santana aqui, até com a gente, ele é meio severo, né? Mas de onde eu vim, lá eu sou rei, eu mando lá, né? Então lá eu consigo te ajudar. E ele me levou para o Palmeiras de Porto Ferreira, que era um time de segunda divisão. Chegou lá, me apresentou diretamente para o presidente, e ali a gente já estabeleceu um contrato, e eu comecei então já a disputar a segunda divisão profissionalmente ali. Aí fiquei orgulhoso, aquela primeira carteira de futebol profissional lá da CBF, assinada, né? Para mostrar para os amigos, né? Para os parentes. Aí fazíamos sempre eventos no final do ano, e pela grande facilidade que eu tive de sempre fazer amizade com as pessoas, no final do ano eu levava todos aqueles atletas do São Paulo, que eram muito conhecidos, destacados, e fazíamos jogos ali na comunidade, né? E aí eu fiquei durante 2 anos tentando, né? Sempre ali. Depois eu mudei para o São Carlos, né? Lá em São Carlos joguei mais um ano também. Depois o São Paulo de Avaré e depois no Itaquaquecetuba.
lá no interior de São Paulo. E eu brinco com o Cafu, porque a gente tinha amizade, eu falei, Cafu, a nossa carreira é muito parecida. Onde eu terminei a minha, onde ele começou a dele, que foi em Itaquaquecetuba, né? Mas era apenas uma brincadeira, então eu prematuramente também, as contusões vieram, a gente vai se desiludindo um pouco com essas perspectivas e eu também acabei encerrando a minha carreira prematuramente. Como antes eu tinha uma formação no mercado financeiro, aí eu voltei de novo a trabalhar no mercado financeiro e hoje eu estou no ramo da educação, que é um ramo da nossa instituição, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem uma presença mundial. Então tem um setor de educação. Eu fui trabalhar na Universidade Adventista de São Paulo, lá no interior de São Paulo, e de lá eu comecei a mudar para algumas escolas e tive o privilégio de assumir aqui o Colégio Adventista aqui de Juiz de Fora há um ano. Estamos aqui e tendo o privilégio de poder participar aqui com vocês. O pessoal costuma falar que realmente a gente vai ter várias carreiras ao longo da vida, de temas completamente diferentes. O vereador, servidor público, vereador, empresário também. Ex-jogador, né? Também, ele disse que não quis ser profissional, né? Mas tinha qualidade para isso, né, Pardal? Eu não sei se nós estamos no tempo ainda, né? E eu queria até aproveitar a oportunidade ter aqui essa fala que eu já tinha um pouco de conhecimento sobre os dois amigos que nos honram com a presença, mas também falar um pouco aqui do varziano, do peladeiro do Pardal, que eu tive a oportunidade de participar com muitas pessoas amigas aqui na nossa cidade. Participei por vários clubes aqui, dentre eles o Tupi, o Esporte, o Jardim Glória, o Acadêmicos do Bairu e diversos outros times. E é um momento de futebol, um momento de poder agregar amizades e relacionamentos. O meu biotipo é diferente dos dois amigos que aqui estão. Era assim aquele Pardal com a asinha meia virada, com aquela coisa toda. Mas também Deus me deu a oportunidade, mesmo que para a várzea, não nada profissional, mas com uma habilidade que realmente a gente observa aí na manifestação de tantas pessoas. É um motivo de muito orgulho também da gente poder compartilhar aqui esse momento meu junto com os profissionais que falam também muito sobre aquilo que realmente fizeram pelo nosso futebol e vão continuar fazendo aí pela vida das pessoas. O apelido vem daí? O apelido não tem nada a ver com o Pardal dessa forma, eu até pensava que era, né? Mas foi por um outro momento, depois se houver um tempo a gente pode até falar um pouco mais sobre esse possível apelido. E a sua carreira depois que você passou pelo São Paulo, deixa eu ver que eu anotei, ó. São Paulo, Fluminense, Cruzeiro também, quanto tempo de carreira? Eu me profissionalizo com 17 anos e paro com 34, então são 17 anos como profissional. E aí eu sou revelado pelo Santos Futebol Clube, faço alguns jogos como profissional, depois me empresta para Santa Cruz de Recife, Ituano, Red Bull Brasil, que hoje é Red Bull Bragantino, jogo no Botafogo de Ribeirão Preto, sou campeão da Série C no Oeste de Itápolis. Aí depois chego ao São Paulo em 2014, depois no Campeonato Paulista que eu sou eleito o melhor volante. Fico 3 anos, vou para o Cruzeiro, sou campeão da Copa do Brasil em 2017, retorno para o São Paulo, fico mais 2 anos e vou 2 anos para o Fluminense, que foram meus 2 últimos anos. O último ano da lesão mais grave da minha carreira no joelho, que culminou com a aposentadoria. A aposentadoria veio daí, então? Veio desse último ano na lesão. Vamos fazer um breve intervalinho, daqui a pouquinho a gente já volta. Se você gosta de uma boa conversa, já tem dia e hora marcados comigo no nosso encontro semanal. É o JF Entrevista, com programas inéditos sempre aos domingos, às 9 da noite. E tem reprises às terças e sextas-feiras, às 10 da noite. Eu sou Marise Baesso e conto com a sua audiência no JF Entrevista. Estamos de volta com o Cidade em Pauta, hoje conversando sobre a formação de novos atletas aqui em Juiz de Fora. E com relação aos times aqui da cidade, como é que está a situação? Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu prato, vou falar do meu Tombense, que é da cidade da minha família, minha avó torcedora. O Tombense joga a Série B do Brasileiro, joga o Módulo 1 do Mineiro, estava jogando a Copa do Brasil também agora esse ano, né? Ou ano passado? Jogou ano passado, jogou esse ano. Tem jogado
tem jogado consequentemente. E é uma cidade pequenininha, né? Com um time de expressão, vamos dizer assim. Exatamente. Primeiro mandar um abraço para a vovó, que está lá sempre atenta aí com a atuação do nosso tombense, né? E é um sentimento que eu não tenho, não faz parte da minha vida, mas assim, se me permite, eu vou abrir um parênteses, eu tô com um pouco de ciúme da cidade de Tombos. Porque é inadmissível, e lá são merecedores, parabéns por todos que estão lá à frente do clube. É inadmissível, Juiz de Fora, com 600 mil, 700 mil habitantes, com um mundo empresarial fantástico, tanta gente podendo também participar, conforme é feito lá, Hudson, lá em Tombos, pastor Gleidson. É feito lá também. E a gente observa por que tantas dificuldades que os clubes aqui da nossa cidade, centenários, né, conforme eu já disse, não tem a possibilidade de criar aí uma base para futebol, conforme já foi aqui bem falado aqui pelo Uso, pelo senhor também, que isso é fundamental. E a gente não consegue em momento nenhum ter essa participação efetiva dos clubes, conforme, repito, volta o tombense. Já está aí há 3, 4 anos na Série B, participando do Campeonato Brasileiro, e na principal, na Série A, já tem 3, 4, 5 anos também. Então, assim, é fruto de competitividade, de trabalho, de competência de quem está como gestor lá do clube. Precisa também, nós temos também essa iniciativa aqui por parte dos nossos gestores, sabe que tem empenhado muito, trabalhado muito, mas talvez falta um pouco mais por parte de quem externamente possa também contribuir, porque clube de futebol, atletas que precisam sempre ser contratados, se não tiver o recurso, obviamente, você não vai fazer time com qualidade, com a eficiência necessária e, consequentemente, essa representatividade vai ficar muito aquém daquilo que a gente precisa e merece. Então, obrigado pela oportunidade. Eu quero compartilhar com os meus amigos aqui agora, tendo em vista que são extremamente competentes e têm experiência larga também, para que a gente possa tentar achar um caminho para poder facilitar ou diminuir esses problemas todos que são enfrentados aqui nos clubes da nossa cidade. O que você acha, Hudson? Juiz de Fora é um centro de talentos. Vários e vários jogadores saíram daqui para jogar em clubes grandes, jogadores puderam vestir camisa da seleção brasileira. Ainda vestem, né? Mas Juiz de Fora, infelizmente, carece muito de uma formação, de um centro de formação de atletas, de equipes que possam fazer um trabalho mais profissional, mais de forma organizada. A gente tem 2 camisas muito poderosas, que são Tupinambás e Tupi, camisas que poderiam estar num cenário muito melhor no futebol, mas sim, carece talvez de mais investimento, de mais estrutura. Quando eu penso no PSG Academy, na escola de futebol, é justamente para dar essa formação melhor, que eu acho que a cidade é muito carente disso, trazer formação adequada para os meninos quando eles chegarem com 13, 14, 15 anos, eles já possam ingressar numa categoria de base. E por que não do Tupi e do Tupinambás? Por que não a gente não se juntar e criar um projeto para que esses clubes possam ter uma categoria de base de excelência, né? A gente, como o Pardal falou, tem várias empresas aqui que podem nos ajudar a fazer isso, tem vários espaços, e a gente alimentar os clubes com tanta tradição na cidade, né? Então, assim, começa lá de baixo, dos menininhos mais novos, e eu vou usar a fórmula que o Flamengo faz hoje. O que o Flamengo faz hoje? O Flamengo revela os jogadores, fazem vendas milionárias e fazem contratações para o time participar de jogadores já renomados que assim possam disputar títulos, que assim possam estar sempre brigando na ponta do campeonato. Então o Juiz de Fora tem que investir mais na categoria de base, que assim você vai formar mais talento, vai reter muito mais retorno financeiro para os clubes e assim vai poder investir muito mais no time profissional. A fórmula é essa hoje, não tem outra fórmula no futebol. Basta as pessoas se juntarem, se unirem e colocar para frente. Eu sou um cara super disposto a fazer isso e estou iniciando esse projeto. Tenho certeza que vou ajudar muitos meninos aí ainda. Movimentar esse cenário, né? Exatamente. Tem muita diferença de como era na sua época, lá nos anos 90 para hoje? Muita diferença. De treinamento adequado, de estrutura para treinamento adequado, né? De metodologia de treinamento. Por exemplo, a nossa metodologia é a mesma das categorias de base do PSG. Então, o que pratica lá, a gente, lógico, que para um menino de 4 anos é de forma adaptada, mas é o mesmo cronograma, é as mesmas missões, mesmos objetivos ele tem que cumprir. Então, a gente tem que fazer isso com todos, até 15, 16, 17 anos, para eles chegarem no profissional, a gente não ter que contratar tanto de fora e que a gente use melhor, não só Juiz de Fora, mas toda a região que é rica em jovens talentos, né? O caminho é esse.
O que você acha, pastor? Olha, eu passo a fazer uma análise, analisando desde a década de 90 mesmo para cá, e a gente tem que ter visto que no mundo o conceito é o seguinte: o futebol hoje é um produto. Ele é um produto popular e rentável se for bem trabalhado, né? Então o que a gente nota? Que hoje as SAFs, que hoje é um modelo, né, de gestão profissionalizada, né, que mudou um pouco a estrutura dos clubes tradicionais, dos conselhos, das suas eleições, né, como eram feitas, então eles estão se modernizando, porque percebem. Durante um certo tempo, você vê, a Europa, os Estados Unidos investiram fortemente nisso e hoje colhem os resultados. Hoje, praticamente, lá é onde são atraídos os grandes e principais atletas do mundo. E por que esses clubes conseguem bancar e pagar por eles? Porque eles têm uma estrutura. É o que o Hudson estava dizendo. Se você não tiver um investimento na base e se não olhar para a infraestrutura e às vezes entender que existem possíveis parcerias de interesses comuns de poder fazer investimentos e colher esse resultado, não vai se obter. É por isso que você consegue encontrar de repente uma cidade menor que acaba se projetando em relação a cidades de muito maior potencial. Eu estou aqui há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu tenho visto, tenho percebido o grande potencial que essa cidade tem, pela proximidade de um grande centro mundial que é o Rio de Janeiro, né? Hoje, na nossa época, a grande dificuldade que existia era o seguinte: havia muita oferta de jovens garotos, porque havia muitos campos, havia muita campos de várzea, todo lugar tinha um campinho. Havia muitos garotos, mas não tinha uma preparação. E hoje em dia, pela proximidade que a gente tem com alguns profissionais que estão atuando na área, eu tenho amigos que hoje ainda atuam no futebol, e eles dizem que às vezes recebem jogadores no profissional que não apresentam fundamento, que não tem fundamento, e eles não têm tempo para poder trabalhar isso já numa idade posterior. Então, essa questão de poder se criar, se investir na base, eu acho que é a grande solução, mas também criar estrutura e desenvolver dentro da iniciativa privada, que tem muitas empresas que querem colocar o seu nome ali. Eles querem fazer parte disso, né? Então, eu acredito que o trabalho que o Hudson está fazendo aqui com o PSG, de repente, é um modelo para que entendam que se trabalhar desde cedo, e hoje a gente sabe que antigamente, eu me profissionalizei já com a idade bem avançada. Hoje, a criança com 8 anos, 10 anos, ela já tem capacidade de ter uma estruturação, de ter um treinamento, de ter ali uma tecnicidade para que ele possa chegar com 15, hoje a gente vê exemplos aí de Flamengo, Palmeiras, atletas com 15, 16 anos sendo vendido para exterior até assim prematuramente, porque tem aquela lei também, tem que ser maior de idade, né? Tem tudo isso. Então, todas essas questões, se elas forem canalizadas, onde houver o incentivo público e também da iniciativa privada e dos profissionais, por exemplo, eu acho muito mais adequado eles saberem que, por exemplo, tem pessoas que, como o Hudson, já participou e hoje está fazendo um trabalho aí, de certa forma particular, mas poderia ser plenamente utilizado na gestão de desses clubes. Para quê? Para gerir, porque ali você tem uma amplitude maior de alcance e de absorção de talentos e valores que poderão estar se destacando não só aqui na cidade, daqui a pouco no cenário nacional e quem sabe no cenário internacional. A gente tem um jogador hoje lá no cenário de São Paulo que com 16 anos foi vendido para o Real Madrid por um absurdo. Então, quer dizer, esse retorno desse capital permite. A exemplo do que o Hudson falou, do Flamengo, a estrutura do Palmeiras também é voltada para isso. Exatamente. E tem revelado inúmeros atletas, né? Então, eu acredito que a cidade tem estrutura, tem capacidade, tem talento, e se houver uma boa vontade no sentido de trabalhar essas iniciativas, sejam elas privadas ou até públicas, no sentido de viabilização de infraestrutura, de mais espaços, mais escolinhas, eu não tenho dúvida de que realmente o Juiz de Fora tem toda a capacidade para estar se destacando, como você vê, Bragança Paulista hoje. Ele falou na época que era o Red Bull, na época que você jogou. Red Bull Brasil. Red Bull Brasil. Hoje você tem lá o Red Bull, que é o Bragantino, em Bragança Paulista. Revolucionou a cidade, com os investimentos que foram feitos lá. E hoje é um potencial clube que revela jogadores jovens que também acabam indo para lá. Então a gente vê que isso, realmente, eu creio que a melhor saída é realmente o incentivo, o estímulo, tanto para a molecada que está chegando, né, como para aqueles que estão
aí são detentores dessa estrutura que pode ser alavancada para gerar grandes jogadores. Muito importante. Inclusive, eu fico aqui como um saudosista, não tão velho, estou com 62 anos de idade, mas me lembro, meu pai era um torcedor, assim, de atuar sempre lá nos jogos do Tupi, ou seja, tinha o jogo do Tupi, meu pai se fazia presente sempre. E me lembro até alguns anos atrás, não sei, 40 anos, vamos dizer assim, o Tupi era conhecido lá no Mineirão como o fantasma do Mineirão, ou seja, tinha um time de altíssima qualidade, né, por jogadores com... me recordo aqui do João Pires, do Moacir Toledo, mas quem aí? Do Francinha, jogadores que realmente chegavam lá e tinham aquela condição de representar a cidade com a dignidade. E é exatamente isso que nós estamos tentando buscar. Porque é inadmissível, né, o Tupi com essa tradição, com mais de 100 anos de vida, Tupinambás da mesma forma, a gente não tem essa condição de buscar resgatar isso, né? Então esse tema, esse debate que nós estamos propondo aqui, exatamente com esses objetivos, conforme relatou muito bem ali o nosso amigo Hudson, também o pastor disse da mesma forma, é criar essas bases necessárias para que a gente possa buscar aí entretenimento também, com os clubes da cidade que necessariamente precisam do apoio da parte privada, ou seja, fundamental é também ter os recursos, né, atrelado dessas duas situações. Me permita acrescentar, Sim. Se tiver um investimento, o público vai reconhecer, ele vai participar, e hoje em dia a gente sabe que o rendimento não é só o público, não é o ingresso. Se tiver uma boa equipe de marketing para fazer um bom trabalho, hoje tem a questão do sócio-torcedor, que é uma grande sacada dos grandes clubes, né? Então você vai criando uma autonomia no sentido de gerir isso também e de produzir realmente recursos para investir nessa própria base. Sim. Então vai se tornar um ciclo vicioso. Se o torcedor percebe a seriedade da gestão e do investimento, ele corresponde. Né? E hoje em dia a gente sabe que as verbas de TV que são negociadas tanto da primeira divisão como de uma segunda até de uma terceira são elas que praticamente sustentam os clubes em suas despesas básicas ali, né? Então, se houver uma conjugação de todos esses esforços, não temos dúvida de que realmente há uma grande possibilidade de que esses clubes que são tradicionais na cidade vai estar no cenário nacional, né? Eu, voltando a falar do Tombense, né, bairrista, mas eu percebo também que é uma forma de alavancar o desenvolvimento econômico da cidade. Perfeito. Gera empregos diretos e indiretos. Eu tenho certeza. na minha família um primo que é treinador de goleiros lá no clube, e aí a renda da família toda, né, vem desse emprego. Tem empregos que são gerados de forma indireta também. E também, além dessa questão dos trabalhadores mesmo que estão envolvidos, os próprios empresários também, que fazem um investimento esperando um retorno, que se tudo for feito da melhor maneira possível, esse retorno vem, né? Como é que vocês enxergam essa questão? É uma fórmula que ela é lógica, né? O futebol ele movimenta milhões e bilhões no mundo inteiro, né? E os clubes mais estruturados que souberam usar isso, que hoje a gente tem um exemplo de Palmeiras e Flamengo, eles estão tendo um retorno absurdo. Mas por quê? Porque alimentaram o futebol na base. Não adianta a gente pegar um valor X agora, querer montar um time do Tupi daqui 2 meses e achar que vai ganhar tudo, que não é assim. É um projeto que tem que ser do início, tem que ser montado uma equipe, tem que pensar a longo prazo, tem que ir conquistando os objetivos aos poucos, né? Juntar profissionais, vários profissionais juntos, né? Cada um que é excelente na sua área, e assim todos caminharem juntos para o sucesso, seja com o Tupi, seja com o Tupinambás, ou seja com os dois juntos, né? Para que o retorno possa vir, para que os empresários acreditem e tenham mais credibilidade. A gente já teve exemplos na cidade de que teve investimento, mas infelizmente não teve retorno. Então que a gente possa trazer um projeto, um trabalho mais sério para eles, para que as coisas possam acontecer e o retorno possa voltar para eles também. Quem está assistindo a gente que não tem muito costume de acompanhar futebol, vocês podem comentar. Como é que está a situação desses clubes aqui de Juiz de Fora, o Tupi e o Tupinambás? Eu falei, se me permite, eu falei na minha fala inicial que é realmente assim, é fora daquilo que a cidade merece e os clubes também. Eu acho que necessariamente nós precisamos buscar aí essas parcerias público-privadas, né? Porque realmente também sem recursos isso não pode estar acontecendo. E necessariamente, conforme disse aqui o diretor Gleidson, porque não adianta você colocar a camisa já tradicional do Tupinambás
se por trás disso não tiver um investimento da envergadura que possa fazer com que o torcedor possa frequentar o estádio no que diz respeito a ter o retorno daquilo que o torcedor espera. Mas onde estão esses problemas? É exatamente disso que nós estamos tratando. Falamos da base, falamos talvez do incentivo por parte aí dos nossos empresários da nossa cidade, conforme acontece lá em Tombos, né? Isso é fundamental. Consequentemente, se você não tem um time com a qualidade e a expectativa que o torcedor aguarda que isso possa estar acontecendo, de ter uma representatividade digna, né? Acaba fazendo com que joga ali 2, 3 jogos, já começa a acontecer aquilo que aconteceu com o Tupinambás, infelizmente, e com o Tupi também. Ambos não conseguiram passar já para a próxima fase, já estão fora. Infelizmente, o Tupinambás, que estava na segunda, foi para a terceira, e o Tupi permanece durante 3, 4 anos ainda na segunda. Eu acho que é tudo essa falta dessa busca aí, dessas condições de parceria, de ter um lado profissional um pouco mais eficiente, né, para a gente poder também ter essa condição de colher frutos, porque realmente os clubes hoje estão aqui nessa penúria e a gente lamenta muito por isso. E esse assunto aqui é exatamente com esse objetivo. Aproveitar a oportunidade das duas pessoas ilustres que nos honram com a presença, para que eles possam contribuir de alguma forma. E é um pontapé inicial para outros tantos que a gente possa estar discutindo aí, buscar soluções. Falo lá em Tombos com a invejinha, mas não faz parte do meu sentimento. Parabéns à cidade de Tombos, parabéns aos diretores lá, parabéns ao clube, né, que realmente tem feito um trabalho fantástico e digno para a população lá de Tombense, lá de Tombos, que realmente são merecedores também. Quando eu era criança, o Tombense era uma lenda, que é o clube, acho que de 1911, e aí o pessoal contava com uma certa nostalgia, né? E de uns anos para cá, tá só alegria. Acho que é por isso que a minha avó fica assim nessa empolgação. Isso, tá de parabéns. Feliz da vida. E o que é que a gente poderia pensar como uma forma de incentivo público para que esses times voltem a avançar? O que vocês acham que o poder público poderia contribuir, de que maneira? Cristiane, a gente percebe, a gente está em contato, nós estamos em posições que a gente está em contato com as pessoas, né? Então a gente acaba ouvindo muito do anseio delas, né? A gente percebe, a gente comenta do futebol, da primeira divisão, da segunda, da terceira, a gente que vive futebol, a gente tem até amigos em algumas dessas posições. E o que a gente sente aqui da população de Juiz de Fora? Que há um anseio realmente de voltar a prestigiar o time local, né? Eles têm assim esse sentimento saudoso e o desejo de poder também se engajar nisso. Então a gente percebe que se houver um movimento nesse sentido, se houver assim a melhoria da infraestrutura, porque às vezes a pessoa pensa só no estádio, não é estádio, sabe? Hoje a pessoa para ir para o estádio tem que ter um estacionamento, né? Então se pensar que a cidade pode contribuir com o entorno daquilo que pode acontecer, a geração de empregos. Às vezes, num jogo de futebol, tem inúmeras pessoas que vendem lá o churrasquinho, né? Os alimentos que são consumidos, mobiliza uma cadeia enorme de pessoas. Sim. Como você mesmo disse, isso acaba alcançando até mesmo a questão da economia da cidade, né? Então, se houver uma mobilização nesse sentido, com certeza todos vão ganhar. A prefeitura vai ganhar também com a arrecadação. Sim. Né? Então, tudo isso eu acho que pode ser viabilizado. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre essa questão do investimento. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Vamos lá então falar um pouquinho sobre essa questão do incentivo do poder público. Como que vocês acham que o executivo, o legislativo aqui de Juiz de Fora poderiam contribuir para fortalecer esses clubes e alavancar essa questão do futebol na cidade? Nós podemos perceber que existem incentivos a nível federal, estadual e também existem os incentivos municipais, né? Entendemos que essa preocupação com a infraestrutura,
de estacionamentos, de estádio, de tudo que está envolvido ali, que queira ou não, isso é uma geração de empregos, né? Isso afeta a economia da cidade. Então, acho que existem vários grupos, eu acho que a cidade poderia se preocupar, de repente, criar grupos de estudo para viabilizar e canalizar esse estudo de maneira assertiva para que realmente haja uma modernização. Ou, quem sabe, muitas vezes a cessão de áreas, né, que poderão ser aproveitadas, de repente, para a formação ou para a base desses clubes que poderiam ser ampliadas e modernizadas, que eu acho que é a tendência, porque se a iniciativa pública não fizer, a iniciativa privada já está fazendo. Só que precisa haver uma conexão para que esse esforço culmine no objetivo de gerar essas condições para que o esporte seja desenvolvido na cidade, né? Como é que você enxerga isso? Eu insisto no centro de formação, né? A gente pode pegar que a prefeitura pode incentivar com incentivos fiscais, com diminuição de imposto municipal, estadual e talvez até federal, mas talvez viabilizar um espaço para criar um centro de formação de atletas profissional, para a gente revelar os jogadores aqui, para que, por exemplo, igual hoje, teve um atleta do PSG que saiu para o Fluminense, com 9 anos para ser avaliado. Mas se ele tivesse um centro de formação aqui em Juiz de Fora da maneira mais adequada, ele não precisaria sair tão cedo. Acontecer igual aconteceu com São Paulo e com Palmeiras, que a prefeitura conseguiu ceder o terreno para que eles fizessem. E assim é uma forma segura para a prefeitura também, que o terreno continua sendo da prefeitura e não tem o risco, né, de a empresa vender ou de se desfazer, né? Tem que fazer aquilo que foi acordado. Então, é um caminho também a ser seguido que eu acho que poderia ajudar bastante. Questão de escolinhas para as crianças, incentivo a essa questão do esporte, nos bairros também. Como é que o senhor enxerga isso, vereador? São políticas públicas, né? Eu acho que é extremamente necessário, sobre tudo aquilo que o Hudson falou e o pastor também disse, é que as políticas públicas possam também direcionar. Nós temos hoje na cidade aqui um número extremamente reduzido dos campos de várzeas, Hudson, né? Infelizmente, nós tínhamos aqui espaços aí enormes para que pudesse ter a área de lazer nos domingos, né? A famosa pelada que se usava muito. E hoje foram reduzidos extremamente o número desses campos de futebol. E acaba que, de uma certa forma, eu não sei até que ponto eu posso estar sendo equivocado, mas uma das coisas que prejudicou muito também as crianças, a população, nem tanto, cada um com a sua análise, são as redes sociais, o nosso celular, né? Porque hoje a gente observa que as crianças aí com 3, 4 anos, está todo mundo já fazendo assim, ó, né? E acaba, de uma certa forma, com 4, 5, 6, 7 anos, que poderiam ser inseridos na área do esporte e pudéssemos ali também criar mecanismos para poder fazer esses profissionais, conforme muito bem disse, a cartilha que tem que ser seguida pelos 2 amigos. Então acaba isso sendo inviabilizado em função disso, né? Ou seja, nós mudamos muito a nossa cultura também em função das redes sociais, que tem também trazendo um pouco de problemas com relação a criarmos novos espaços. Mas o município, por sua vez, precisa estar fazendo o seu papel, criar políticas públicas, sempre inserindo sempre os meninos aí nas quadras, nos campos de futebol, fazendo sempre o atleta tendo possibilidade de estar participando. Nós temos, conforme disse o Hudson, um estádio municipal ali, que infelizmente é quase que impossível nós vermos ali um futebol com a atração necessária, exceto se trouxer Fla-Flu aqui em Juiz de Fora, vai lotar, né? Trazendo um exemplo, São Paulo e Palmeiras. Mas, consequentemente, e o líder, né? O líder também tem que estar seguindo ele sempre, é lógico, né? Então, assim, acaba de uma certa forma, a gente fica aí só vendo aqueles torcedores que acreditam. No Tupi, por exemplo, 2, 3 mil pessoas, não passa disso, até num dos últimos jogos eu estive lá também. Então, necessariamente, um estádio que precisa ter esses atrativos e, necessariamente, eu acho que o caminho será exatamente esse. As políticas públicas incentivar sempre as crianças e também ter essas bases, conforme foram relatadas pelos nossos 2 convidados. Eu queria pedir para os nossos convidados deixarem uma reflexão, uma mensagem final para quem está assistindo a gente com relação à importância do incentivo ao esporte, a questão social também que a gente não chegou a tratar aqui, mas assim, questão social, desenvolvimento econômico das cidades, né? O que a gente pode pensar para o futuro para essa causa de incentivo às crianças a entrarem para o esporte. Cristiane, nós focamos basicamente aqui em relação ao futebol, né? Claro que o futebol hoje já tem esse outro viés que é o futebol feminino, que hoje também está crescendo muito. Nós percebemos no ambiente educacional que muitas das crianças, como o Pardal disse aqui,
eles têm uma grande dificuldade, às vezes, de coordenação motora, devido ao fato de se dedicarem tanto tempo às questões da tecnologia, celulares. Então, hoje, nas aulas de educação física, a gente tem muitas contusões, porque os alunos não têm coordenação motora para isso. E um outro agravante que a gente percebe é que, hoje em dia, se nós não fizermos esse trabalho em tempo ainda, de investir de maneira rápida, nós estamos perdendo nas gerações, porque na nossa geração, tradicionalmente, Brasil é o país do futebol. E nós estamos perdendo essa influência a tal ponto de a nossa performance nas competições internacionais, especialmente Copa do Mundo, hoje já não somos tão bem performados, né? Então, o que a gente percebe? A gente começa a perder público para o basquete, a gente começa a perder público para o vôlei. Não perder, é bom que essa miscigenação, essa variedade aconteça, mas a grande variedade é que hoje você conversa com um jovem de 10, 15 anos, ele torce para quem? Ele torce para um time de fora. Sim. É o PSG, é o Manchester City, que é o que ele está vendo ali e está vendo uma estrutura, um modelo ideal. Talvez não tenhamos condições de colocar e de aplicar essas metodologias aqui na íntegra, mas é hora de começar, porque senão a gente vai ficar para trás. Então, isso tem a ver com investimento, de conscientização. A sociedade hoje está diferente, a gente precisa entender a tendência dela, as características dela, para ser assertivo em todas essas sugestões de investimento que nós sugerimos. Em investimento, não só a questão pública, mas a questão privada também, se despertar, porque como produto, todos têm interesse de que dê certo, que haja retorno e para que haja um desenvolvimento e um crescimento. Eu acredito que em pouco tempo, assim como alguns países no mundo também fizeram esse trabalho, a gente vê aí os Estados Unidos, México já estão investindo agora para a futura Copa do Mundo, que será em 3 países, né? Então a gente percebe que a gente realmente precisa fazer essa iniciativa que vocês tiveram de discutir o tema, de trazer aqui para a mesa. Eu acho que pode fazer com que inúmeras outras pessoas que estejam ouvindo, que estejam também se sensibilizando e deem a sua contribuição, como todos nós somos dispostos a fazê-lo aqui também. Eu acredito que o futebol ele é muito mais do que um esporte, né? O futebol ele é educação. E se a gente conseguir mesmo criar um centro de formação em Juiz de Fora, aqueles meninos que com 18 anos não conseguirem se tornar profissionais, eles vão estar prontos para a vida, seja para ser um engenheiro, seja para ser um professor, seja para ser um médico. É um lugar de excelência para esses meninos. O futebol trabalha a amizade, a socialização, o fair play, trabalha diversão, alegria, crescimento, evolução, caráter, como o pastor falou. Então, assim, está tudo nas nossas mãos, basta a gente se unir mesmo, colocar em ação tudo que todos pensam e que a gente possa ajudar muitas e muitas crianças aí. Sejam elas querendo jogar bola, sejam elas praticar o basquete, praticar o vôlei, mas a gente pode fazer muito por elas, com certeza. Vereador. Olha, realmente foi um tema extremamente importante que nós trouxemos aqui, com pessoas também extremamente qualificadas para poder estar se posicionando, Cristiano. E a nossa expectativa é esta, né? Que esse seja o primeiro de outros tantos, e né, a gente possa cada vez agregar um pouco mais essas conversas, essas participações, porque sei que daqui em breve o nosso diretor do Colégio Adventista se tornará um cidadão honorário de Juiz de Fora, né, em breve, com muito prazer, ou seja, é um juiz forano, e o Udos, que também já é juiz forano de natureza, né, natural de Juiz de Fora. Então, acho que nós todos somando essa condição de um tema extremamente importante, que envolve tudo isso que ele muito bem diz com relação à pessoa, né, é fundamental que nós precisemos dar essa condição. E a expectativa, volto a reafirmar, é que nós possamos contar também com a prefeitura, contar com os empresários aqui da nossa cidade, com toda a população de um modo geral, e as bases que serão fundamentais para que a gente possa tirar do papel esse clube tradicional, esses clubes tradicionais que por hora, infelizmente, estão fora ainda do mercado principal do nosso futebol, e Juiz de Fora merece a atenção de todos e os clubes também da mesma forma, então essa é a nossa expectativa. Esse foi o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na tela da JF-TV. Inéditos toda segunda-feira, 21h. A reprise acontece nas quartas e sextas-feiras, sempre 21h. Eu espero você!